eterna. E a tua lei é a verdade. Então, nós temos aqui a justiça de Deus expressa em sua lei e também a sua justiça expressa como verdade. A justiça é uma justiça eterna, a justiça de Deus. Então, Deus, ele não pode abrir mão da sua justiça, porque abrir mão da sua justiça seria abrir mão da sua santidade. E abrir mão da sua santidade significaria estender a sua mão ao diabo. Então, o conflito no céu teria razão de ser. E o conflito no céu não tem razão de ser porque Deus não abre mão da sua santidade. Deus não abre mão da sua justiça. Deus não abre mão daquilo que é próprio da sua natureza. Ser justo, ser santo, ser verdadeiro. Então, se Deus abrisse mão da sua justiça, da sua santidade, então estaríamos vivendo em consenso com o diabo. E é exatamente por isso que quando Cristo esteve na Terra, ele se esvaziou de todos os seus atributos. Ele abriu mão ali. Ele permanecia como Deus, mas sem usar. Agora, teve uma coisa que Cristo não podia abrir mão, era a sua santidade. Daí eu dizer que defender a natureza pecaminosa de Cristo é blasfêmico. É uma blasfêmia isso aí. Não se pode dizer uma coisa dessa. Então, Cristo, ele veio para nos santificar. E para fazer isso, ele mesmo tinha que ser santo, como de fato ele era santo. Então, essa justiça eterna é a justiça de um Deus imutável, de um Deus que não abre mão daquilo que faz parte da sua natureza, da sua essência, do seu ser, que é ser justo, que é ser verdadeiro, que é ser santo. Então, essa é a justiça eterna, a justiça expressa na lei, como nós falamos, certo? Agora, quando nós vamos falar da justiça eterna de Deus, no que diz respeito à nossa possibilidade de estar com Ele nos céus, então essa justiça é a justiça do amor que redime, como nós lemos aí nas citações. A justiça do amor que redime. E Jeremias 31:3 diz exatamente isso. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, nós temos aqui os dois lados da moeda. De um lado, a justiça, e do outro lado, o amor de Deus, o amor eterno. Justiça eterna e amor eterno. Essa justiça e esse amor se expressam agora pelo apóstolo Paulo em Romanos 3:24. Romanos 3:24 ali é o clássico de Paulo em Romanos, no livro de Romanos, o texto que é o texto que realmente nos dá aquela luz, aquela ideia, aquela grandeza da graça de Deus, é esse texto aqui. Então, veja, Paulo diz assim, sendo justificados gratuitamente, vejam bem, por sua graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que significa isso? Significa que Deus, na eternidade, já sabia que o homem ia pecar. Só que Deus tomou providências. Deus tinha uma escolha. Ele poderia dizer, bom, isso aí vai me dar muita dor de cabeça, então eu prefiro não criar o homem. Prefiro não criar o homem. Então, isso tira a possibilidade, entre aspas, de um mundo que vai se rebelar contra mim. Quando eu digo possibilidade, entre aspas, irmãos, é porque onde existe livre-arbítrio, existe possibilidade de rebelião e de pecado. Isso é em todos os mundos, em todo o universo, onde há seres criados livres, como Adão e Eva foram criados,
a possibilidade existe. Nunca deixará de existir. Nunca deixou e nunca vai deixar de existir. Agora, essa é uma possibilidade que não vai acontecer mais. Aconteceu no nosso mundo, só que com a entrada do pecado, Deus agora manifesta para o universo algo que o universo não conhecia. Era exatamente a sua graça salvadora, a sua graça perdoadora. Então, quando eu leio aqui em Romanos 3, 24, nós somos justificados gratuitamente por sua graça, então isso significa que na eternidade a justiça de Deus já me alcançou. Então, a justiça de Deus, ela é apresentada na Bíblia em 3 instâncias. Então, eu estou lidando hoje com vocês com a primeira instância dessa justiça. É a justiça que se manifesta pela graça, a justiça que se manifesta pelo sangue e a justiça que se manifesta pela fé. Tá certo? A justiça que se manifesta pela fé. E, finalmente, o resultado dessa justiça, que é a justiça que se manifesta pela obediência. Pela obediência. Então, os temas, a partir de hoje, nós vamos tratar exatamente desses pontos. Então, a justiça eterna é para dizer que nós somos justificados pelo amor de Deus. No momento em que nasce uma pessoa na face da terra, não importa quem seja essa pessoa, não importa a sua cultura, não importa. A partir do momento em que Deus resolveu criar o homem, todos os habitantes deste planeta, independentemente de tempo e espaço, ninguém é mais amado e ninguém é menos amado. Na eternidade, o amor de Deus nos justifica. Na eternidade, o amor de Deus nos justifica. Então, Deus diz, eu vou criar o homem porque eu amo o homem. O homem vai pecar, mas eu amo esse pecador. Então, a Bíblia coloca isso aí de forma bem clara para nós. É por isso que nesse texto, nós temos agora na primeira leitura, que eu extraí do Patriarcas e Profetas e também da meditação, refletindo a Cristo, Ellen White coloca esses 3 textos. O primeiro texto está um pouquinho antes, que é Zacarias capítulo 6, versículo 13, onde ela fala do conselho de paz, do conselho que houve entre o pai e o filho na eternidade, para que o amor de Deus pudesse se expressar, para que Deus assim pudesse salvar o homem. Então, eu sou justificado pelo amor. Eu sou justificado pelo amor. Ninguém tem o direito de apontar o dedo para ninguém, seja ele crente, seja ele incrédulo. Em Cristo Jesus, todos estão eleitos para a salvação. Nem todos se salvarão, porque nem todos usam o seu bom senso, o seu livre-arbítrio para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E assim, mediante a fé que também justifica, ser salvos pela graça de Deus. Mas veja, aí na sequência ela coloca o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, o amor de Deus se expressa exatamente assim. Ou seja, quando você lê Romanos capítulo 3, onde diz que somos justificados gratuitamente por sua graça, significa que não tem a participação do homem. Na verdade, a manifestação, essa graça se manifestou pelo homem na eternidade. Porque se não fosse essa graça eterna, já não haveria criação, não haveria planeta Terra, não haveria homem, não haveria nada, não haveria ninguém. Então, o fato de nós estarmos aqui é porque Deus nos elegeu mediante o seu amor. E aí Ellen White coloca na sequência exatamente São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ela está aqui explicando por que Deus entrega o seu Filho. Porque Deus nos amou. Agora, veja, essa leitura de Ellen White aqui, ela é muito bem explicada quando Paulo vai explicar aqui o plano da salvação. Primeiro, ele diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Mas no versículo 25 de Romanos 3, ele diz assim, a quem, ou seja, em Cristo, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Somos justificados pela graça, gratuitamente pela graça,
mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Essa palavra propiciação, ela só aparece aqui em Romanos, nesse texto, e depois ela aparece só mais uma vez no Novo Testamento, que é em Hebreus 9, verso 5. É a palavra que fala exatamente da satisfação da justiça de Deus. Por Deus não abrir mão da sua justiça, então ele precisaria ser propiciado. Esse termo propiciado, o conceito dele é um conceito muito usado no paganismo, onde os deuses precisariam ser apaziguados, onde a ira dos deuses precisavam ser aplacadas. Mas aí o que acontecia? Aí acontecia que o adorador, o devoto, o adorador, ele oferecia a oferta, ele erigia o altar e ele oferecia a oferta para que os deuses pudessem ser apaziguados. Esse contexto, essa interpretação, esse conceito, ele entrou na teologia da Igreja medieval e permanece até hoje. Daí a razão de Martinho Lutero dizer que odiava a Deus, porque a exigência de Deus era difícil de ser satisfeita, de ser assim realizada. Ele achou isso impossível para ele, como de fato Paulo também, e como de fato é impossível para todos nós. Então, o que acontece? Deus, o que é que Deus faz? Deus, mediante o seu amor, ele me elege. E Deus, mediante o seu amor, ele me entrega Jesus, ele me dá Jesus. E tudo isso foi feito aonde? Na eternidade, antes que houvesse a criação deste planeta, antes que houvesse a criação do mundo. Queridos irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas precisam saber que o amor de Deus por elas é um amor eterno, é um amor atemporal, é um amor que ele já manifestou por nós na eternidade. Daí a razão da Ellen White colocar essa citação de Apocalipse 13, verso 8, onde é dito que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa é a razão. Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não houvesse uma elaboração do plano da salvação da eternidade, não haveria criação. Não haveria criação. E usando as palavras do Dr. José Carlos Ramos, ele, no artigo, ele diz o seguinte: antes que Deus plantasse uma cruz no Calvário, uma cruz já tinha sido plantada no coração dele na eternidade. Deixa eu repetir a frase. Antes que Deus plantasse uma cruz no Monte Calvário, uma cruz já tinha sido plantada no coração de Deus na eternidade. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Qual é a importância dessa mensagem para nós? A importância dessa mensagem para nós, queridos irmãos, é que o amor de Deus que me elege na eternidade, esse amor, queridos irmãos, eu preciso saber que me justifica. Me justifica. E é exatamente em função desse amor por nós que Satanás levantou muitas questões em relação a Deus. De acordo com Ellen White, essas questões levantadas em relação a Deus começou primeiramente com quem? Com a criação. Ele criou o homem, ele criou a humanidade. Depois, ele estende a sua graça à humanidade em Gênesis 3:15. E aí depois ele começou a fazer isso de uma forma pontuada e de uma forma geral. De uma forma pontuada, eu vou citar aqui uns 2 exemplos. Por exemplo, o caso de Jó. Jó diz assim, Satanás lá no céu, representando este mundo caído, Adão deu o poder para ele, o direito de posse, por usurpação. Então, ele diz assim, olha, por acaso Jó te serve de graça? Você o ama, você o abençoa, você dá para ele saúde, ele tem uma família maravilhosa, ele é rico, como diz o Dr. Diri Moscala, ele é o Bill Gates da época, de tão rico e poderoso que ele era. Então é muito fácil servir a Deus dessa forma. Então Satanás começou a levantar acusações contra Deus por conta do seu amor. Por quê? Porque Jó ele estava justificado pelo amor de Deus. E é o amor de Deus que me dá tudo. O que Satanás tem que questionar? Mas ele questionou. O Senhor está beneficiando o pecador. Outro exemplo. E Jó, graças a Deus, mostrou na sua história
que assim como Deus o amava de graça, ele, Jó, também amava Deus de graça. Então, a relação entre Jó e Deus não era fundamentada no mercantilismo da fé, como hoje se vê muito na televisão. Então, Deus nos amou de tal maneira gratuitamente. E Jó, na sua relação, apesar de ter perdido todo, também continuou confiando em Deus e amando a Deus, e sem nada, porque a relação entre pai e filho, entre Deus e nós, é uma relação de graça. Um outro exemplo que eu citaria é o caso de Abraão. A Bíblia diz que Satanás levantou no céu, a Bíblia não, desculpem. Ellen White diz no Patriarcas e Profetas que Satanás levantou acusação contra Abraão lá no céu. Olha, o Senhor enriquece Abraão, o Senhor faz promessas a Abraão, o Senhor justifica Abraão, porque a Bíblia diz claramente em Gênesis 17, e depois lá em Romanos 4, que Abraão foi justificado pela sua fé. Então, Satanás começou a alegar o seguinte: como é que o Senhor abençoa agora um camarada que desceu para o Egito, porque não era para descer, que mentiu, que usou uma outra mulher lá, aconselhado pela sua esposa, fez um monte de bobagens, tá bom? E como é que o Senhor pode agora abençoar e amar e gratuitamente beneficiar esse cidadão chamado Abraão? E Deus disse assim: só para que todo o universo saiba que a minha relação com Abraão é uma relação de graça, eu vou pedir para Abraão fazer por mim o que eu vou fazer por ele. Entendem? É a justificação eterna da graça e do amor de Deus. E aí Deus pede o sacrifício de Isaac. Abraão negou? Não. Foi doloroso, assim como foi doloroso para o pai abrir mão do seu filho. Mas quando ele levantou o cutelo que ia matar o seu filho, a Bíblia diz que é como se ele tivesse matado. Ele não negou. De uma forma virtual, podemos dizer que Abraão sacrificou o seu único filho para demonstrar seu amor e sua obediência a Deus. Então, foi exatamente esse ato de Abraão que tipificou o que na eternidade Deus já tinha feito, que foi nos amar. Então, Abraão expressou claramente para o universo, perante as acusações de Satanás, que a relação nossa com Deus é uma relação fundamentada na graça, no amor, e não no mercantilismo. Senhor, me abençoa, eu te obedeço. Senhor, eu vou ser fiel para que o Senhor abra as janelas dos céus e nos derrame suas bênçãos. Irmãos, isso está errado. O doutor Benjamin Mason, ele diz que esse é um dos piores textos para se falar de fidelidade. Malaquias 3, lá onde fala sobre 3:10, onde fala lá sobre o dízimo. Porque as pessoas pegam ali esse texto que fora do contexto e dão para esse texto, assim, um conceito totalmente deturpado, como se Deus estivesse mercantilizando conosco. Então, queridos irmãos, quando se analisa a nossa devida relação com Deus, é uma relação de graça, fundamentada no amor eterno de Deus. Agora, eu vou apresentar para vocês alguns textos para corroborar, para fortalecer tudo que eu disse para vocês. Alguns desses textos eu não vou ler porque são muitos, eu vou ler só aqueles que realmente eu selecionei. Mas começando com Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, todas as epístolas de Paulo, a epístola de Pedro e também a epístola de João, todas contêm essa frase: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com o Dr. George Knight, toda a mensagem do Evangelho está resolvida em uma palavra: graça. Na eternidade você foi eleito pela graça, amado pela graça, escolhido pela graça, onde você não existia, onde você foi criado. E criado você não faz nada para merecer o que você tem. É por isso que quando nós pregamos, por exemplo, o sábado e a justificação pela fé, que eu não coloquei aqui, que é um tema também muito importante, o sábado se torna o próprio âmago do tempo da semana para nos falar da justiça pela fé, onde nós entramos no descanso de Deus, diz Hebreus capítulo 4, assim como Deus entrou no seu descanso. Deus fez a terra em 6 dias, no 7º ele descansou. Ou seja, não estava mais fazendo nada, mas foi ele quem fez. Quando o homem é criado, ele é criado exatamente no contexto do descanso de Deus, onde o homem também não fez nada, só foi criado. E agora vai interagir com o seu Criador, para que ele pudesse usufruir de tudo que Deus tinha feito por ele. Então, o sábado, queridos irmãos, em si mesmo é um grande proclamador da justiça de Deus. Então,
eu quero dizer para vocês que o plano da salvação ele está resumido numa palavra: graça. Graça. Daí, todas as epístolas de Paulo, praticamente, Pedro, João, Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 4, está lá. Está lá. Graça e paz. E o texto desses textos, o que eu mais gosto de todos eles é o de João no Apocalipse. Porque lá ele coloca assim: graça e paz da parte daquele que era Deus o Pai, da parte do seu Filho, da parte dos 7 Espíritos de Deus e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, graça e paz é o amor de Deus expresso para nós através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro coloca a mesma coisa num texto que eu vou citar para vocês mais logo aqui. Então, o que é graça? Graça é a fonte. Quando a Bíblia diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça, então a Bíblia está dizendo que a fonte da minha justificação é o amor de Deus. E esse amor é eterno. Deus é eterno. Deus é amor. E o seu amor é eterno. Na eternidade, eu e você já éramos amados por Deus. Antes do nosso nascimento, antes da nossa existência. Nós deveríamos parar e refletir muito sobre isso aí. Meditar muito nisso aí. Agora, irmãos, eu quero ler com vocês. Sim, só fechando a ideia, o pensamento da graça. Então, a graça é a fonte. E Paulo também sintetiza, juntamente com os apóstolos que eu citei, o efeito dessa graça, que é paz. Graça e paz. Então, a graça é a fonte da nossa salvação. A graça é a fonte da nossa justificação. E a paz é o efeito. Daí a razão dos judeus se saudarem, dizendo o quê? Shalom. Shalom. Por quê? Porque o conceito, o significado da palavra shalom em hebraico significa toda a plenitude das bênçãos de Deus. O hebreu ele entendia que para uma pessoa ter paz de espírito, tranquilidade, ele precisava ter todas a plenitude da bênção de Deus. Então, perdão, salvação, família, casa, as provisões, saúde, o que você imaginar de bênçãos e de promessas na Bíblia, tudo é encerrado, é sintetizado, resumido em uma palavra chamada shalom, paz, chamada paz. Daí, o primeiro e mais importante efeito da justificação é a paz. E com esse conceito de paz, no Antigo Testamento, nós temos a plenitude das bênçãos de Deus. E Paulo depois trata dessa paz de forma mais específica, dizendo que, mediante a justiça da fé, nós estamos em paz com Deus. Ou seja, não há mais barreira, não há mais abismo. Nós estamos conectados pelo sacrifício de Cristo, a fonte de toda a vida e de toda a plenitude de bênçãos para cada um de nós. Então, a graça é a manifestação do amor eterno de Deus, e é nesse amor que eu sou justificado. Então, ninguém exclua ninguém, porque ninguém, seja ímpio ou seja santo, é menos amado por Deus. Nem a mais e nem menos. Todos igualmente somos amados por Deus. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Porque para mim que a luz chegou, eu tenho que ter esse interesse em levar essa verdade para essas pessoas que não a conhecem. Agora, irmãos, textos, né? Eu quero que você, se quem quiser anotar, seria bom, porque já faz séculos que eu planejo coletar esses textos, preparar um estudo e nunca fiz. Nem hoje mesmo eu fiz. Eu só já coletei aqui alguns que eu tinha de cabeça, mas são muitos. Eu poderia trabalhar isso com vocês somente em um livro da Bíblia. Mas eu vou dar uma corrida aqui. Na verdade, eu queria extrair alguns textos do Antigo Testamento. Eu extraí mesmo só Jeremias 31:3 e tem outros que eu gostaria de extrair. Só no livro de Isaías nós gastaremos todo o nosso tempo aqui hoje, mas eu nem vou citar Isaías. Então, vamos começar com Romanos capítulo 1, né? Para vocês entenderem aqui como essa graça de Deus é eterna
e Paulo vai dizer que em tempo presente se manifestou e que os seus defeitos também serão eternos. Então, o que é que nós temos? Uma graça eterna para trás, uma graça eterna para frente, uma graça eterna que se manifestou no tempo e no espaço. Uma graça que se manifestou na história. E é na história que ela precisa se manifestar. Porque eu sou temporal, eu sou mortal, eu sou pecador, e eu preciso dessa graça manifestada hoje em minha vida. Então, o primeiro texto, Romanos capítulo 1, versículo 1 a 4. Vamos ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu até fiz um sermão sobre isso na igreja de Guareal, mostrando que quem me salva é o amor de Deus. Porque tem gente que quer dizer que Deus no Antigo Testamento era mau, era cruel, é um Deus exigente. Mas aqui o evangelho é o evangelho de Deus. Embora lá no verso 9, porque Deus a quem sirva em meu espírito no evangelho de seu Filho. Agora vejam, o evangelho também é chamado na Bíblia de evangelho de Cristo. E também o evangelho é chamado por Paulo lá no capítulo 16 de Romanos, eu vou ler para vocês mais logo, de meu evangelho. Só que é meu por apropriação. Eu me aproprio. Na verdade, o evangelho se apropria de mim para que eu possa me apropriar dele. É a justiça pela fé. Então, aqui diz assim, o qual, esse evangelho, falando do evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Então, o que é que nós temos? O que é que eu quero apresentar para vocês aqui? Eu quero dizer para vocês que, de acordo com a Bíblia, nós temos, primeiramente, o evangelho na eternidade, depois nós temos o evangelho na revelação, nos profetas sendo anunciado, sendo prometido, e finalmente nós temos o evangelho manifestado, como está principalmente em Romanos capítulo 3. Então, o princípio do evangelho é um princípio eterno. Daí a primeira mensagem angélica, e eu estou estudando exatamente isso, comecei ontem à noite, a mensagem da justificação pela fé nas 3 mensagens angélicas, e é por isso que a primeira mensagem angélica abre dizendo o quê? Que o anjo tinha um evangelho eterno. O evangelho é eterno. E esse evangelho primeiramente ele foi planejado na eternidade. Depois ele foi prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, tá certo? Com respeito a seu filho, aqui é o filho na eternidade. E versículo 4, ele foi designado filho de Deus, aqui é o seu filho na terra, tá certo? Aqui. Então, e versículo 5, por intermédio de quem viemos receber graça e missão, ou seja, e apostolado. A obediência só vem depois do evangelho, e não o contrário, não antes. Então, esse é o primeiro texto. O outro versículo que eu quero destacar é que Paulo começa a falar desse evangelho, e quando chega no versículo 16, ele diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, é o evangelho elaborado na eternidade, manifestado agora nos últimos dias, diz o apóstolo Paulo. E o versículo 17 diz o quê? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá na fé. Irmãos, para eu falar agora para vocês sobre a justiça de Deus, eu precisaria de muito tempo. Então, nem está no meu plano também falar dessa justiça até o final da oração, porque eu não coloquei como tema aqui, onde eu precisaria explicar as 2 vertentes da justiça de Deus. Mas em uma frase, o que é essa justiça? De um lado, a justiça de Deus, ela é a justiça da retidão, é a justiça da integridade, é a justiça que pune o transgressor, é a justiça de uma lei quebrada, de uma lei cujo salário do pecado é a morte. Então, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a justiça da punição que eu mereço, instituída agora em Cristo Jesus. O que é a justiça de Deus? Na outra moeda, é a atribuição da justiça de Cristo a mim, pecador, onde a palavra justiça, em Isaías, em Salmos e aqui em Romanos principalmente, onde a justiça de Deus agora se torna o quê? Minha salvação. Então, a justiça que deveria ser para a minha punição,
se torna agora justiça para a minha redenção. Entenderam? Isso aqui é muitíssimo importante. Eu teria que discorrer com muito tempo sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, se a justiça de Deus se revela no Evangelho, nós temos que ver na cruz punição e redenção, luz e trevas, vida e morte. Tudo será determinado pela fé, pela aceitação e pela rejeição. Mas na punição, no que aconteceu ali na cruz, as duas coisas estavam ali. O sangue de Cristo estava sendo derramado e creditado a mim, ao mesmo tempo que o pecado estava sendo punido na carne de Jesus, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 13 e 4. O pecado estava sendo punido na carne de Jesus. Então, a justiça de Deus, essa justiça eterna, se revela no Evangelho. O Evangelho que nós pregamos. Que privilégio. Nós pregamos sobre algo que foi elaborado na eternidade. Amém. Agora, o próximo texto, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Deixa eu correr aqui agora só lendo para vocês entenderem. Romanos 8, versículo 29. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Estão vendo aqui? O texto está falando que aos que Deus antemão conheceu. Todos nós, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu não vou poder explicar mais por conta do tempo. Só vou ler aqui e vocês vão sacando a ideia. Agora, leiam ainda Romanos 16. Leiam Romanos 16. Eu faço questão de ler os textos para vocês terem substâncias bíblicas em mão, quando for preciso pregar, quando for preciso elaborar um sermão sobre justificação pela fé, pelo amor, pela graça. Romanos 16, versículo 25 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação, prestem atenção, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, em que tempos? Em tempos eternos, diz aqui a minha versão. Em tempos eternos, esse evangelho que Paulo chama de meu evangelho, por apropriação, é chamado de um evangelho, mais uma vez, eterno, que esteve guardado no mistério de Deus, mas que foi revelado. Mistério na Bíblia é aquilo que não foi revelado. Mas esse mistério foi revelado nas Escrituras. E Paulo vai dizer agora que se manifestou em Cristo e na cruz do Calvário. Vamos ao próximo texto, Efésios 1. Se a gente fosse discorrer sobre cada um desses versículos, é muita riqueza, mas vocês já pegaram a ideia. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Que texto esse texto aqui? Que texto aqui? Mais uma vez, Paulo dizendo que nós fomos escolhidos, eleitos na eternidade e predestinados. Aí, predestinação aqui já é um outro assunto, que nós deveríamos discorrer, mas eu não tenho tempo para isso. Tá certo? Ainda Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 7, diz assim: mas Deus, preste atenção na leitura, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é que nós temos aqui? Amor e graça, graça e amor. Nós não podemos separar. Daí a razão de nós sermos justificados pelo amor de Deus. Sermos justificados pelo amor de Deus. Então aqui está dizendo que Deus, sendo rico, por causa do grande amor com que nos amou. Quando? Na eternidade, irmãos. Na eternidade. E agora o texto diz exatamente isso, versículo 6. E juntamente com ele, Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu amo esse texto. Eu queria tanto poder falar isso para vocês. Paulo está dizendo no capítulo 1, em vários textos aqui, que eu nem coloquei, mas começa logo aqui no versículo 3,
Ele diz que em Cristo Jesus nós não estaremos no céu. Em Cristo, eu e você já estamos lá. Veja como a graça de Deus faz. Olha o que, é que o amor de Deus faz conosco. Ellen White, falando de Abraão, Isaac e Jacó, ela diz assim: Deus não é Deus de mortos, disse Jesus, mas Deus de vivos. E a Ellen White diz assim: Deus reputa as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, como Deus não é Deus de morto, em Cristo Jesus, embora Abraão esteja no pó, mas para Deus, em Cristo é como se ele já estivesse lá. É só uma questão de tempo. Já já ele vem nos buscar. Já já ele vem nos buscar. Mas esse ato que nós estamos vivendo aqui, chamado tempo de pecado, isso aqui, queridos irmãos, vai acabar. E a eternidade vai se unir à eternidade, onde viveremos mais uma vez o amor eterno de Deus para nunca mais nos separar. E agora vem um aspecto futuro, que eu acabei de falar, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Irmãos, eu nem vou comentar. O texto por si já disse tudo. O texto por si já disse tudo. E, queridos irmãos, o capítulo 1 de Efésios, ainda, versículo 11, fala do conselho da sua vontade. Esse conselho eterno. Eu também nem vou ler o texto para ganhar tempo. O conselho eterno de Deus. E aí, queridos irmãos, eu queria ainda ler com vocês, mas o tempo já foi, outros textos, como capítulo 3, versículo 5, Colossenses 1, 26 e 27, e aí por aí vai. Mas eu penso que já deu para nós termos uma ideia do que significa a justiça eterna. A justiça eterna. Nós somos justificados gratuitamente pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque lá na eternidade, ele me amou. E ele disse: filho, eu te amo. Vai ser doloroso para mim abrir mão de você. Mas eu também amo esse pecador miserável. Eu amo esse ímpio. Deus ama cada pecador. Então, na eternidade, todos fomos eleitos e predestinados para que, através da fé em Cristo Jesus, nós pudéssemos ser salvos. Então, queridos irmãos, quando alguém diz assim: por que você está salvando esse homem? Porque eu amo. Filho, disse alguém, pode ser bandido, pode ser ladrão, pode ser o que for, mas é filho. E é isso que Deus faz conosco. Pelo pecado, diz Ellen White, nós deixamos de ser filhos de Deus. Mas em Cristo Jesus, em quem ele nos elegeu e nos predestinou, nós nos tornamos filhos novamente. Aos que creem no seu nome, de João 1, verso 12 a 14. São João, capítulo 1. Aos que creem no seu nome. Então, eu me propus falar da justiça eterna de Deus, para que nós possamos aprender, queridos irmãos, a focar esse amor, esse Deus que tanto nos ama. Eu poderia ter muitas citações ainda de Ellen White aqui, mas vou parar aqui. Quando Ellen White diz que Deus tem um ideal para nós e ela nunca vai dizer o contrário disso. Mas ela diz que nós vamos cair, nós vamos tropeçar, nós vamos errar. Por mais que nós obedeçamos, nós temos os nossos momentos. E ela diz, e isso me trouxe muito conforto ao coração, porque eu tive sérias crises para entender esse amor de Deus. Mas hoje eu tenho vários sermões, várias mensagens que, infelizmente, eu tenho pregado pouco sobre isso, em que ela diz que nós devemos focar o amor de Deus. Foque o amor de Deus. Porque quando você foca o amor de Deus, você olha para a eternidade, você olha para o presente, e você olha para o futuro, e você vai entender que é Deus quem faz tudo por nós, para nós e em nós. Justificado, pois, gratuitamente por sua graça, pela redenção que é em Jesus Cristo, nós, graças a Deus, temos paz com Deus. E eu termino dizendo exatamente o que Paulo diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.